Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto de ação de graças. O salmista nos recorda: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Este ano nós celebramos a ação de graças de um modo bastante diferente do que estamos acostumados a celebrar. Nós não estamos em nossa comunidade, nós estamos celebrando virtualmente, mas mesmo assim louvamos a Deus porque Ele fez grandes coisas na minha vida e na vida de cada um e cada uma de vocês. E por isso é motivo de alegria e de gratidão podermos celebrar este culto, relembrando todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Que este culto seja um culto de louvor e de agradecimento a Deus. Amém. Eu convido para cantarmos o primeiro hino número 9 do nosso livro de canto. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos para louvar de novo. Se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos para louvar de novo. Celebramos este culto em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar a vocês a nos colocarmos diante de Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados, as nossas falhas. Oremos. Misericordioso Salvador, humildemente chegamos à Tua presença neste culto de ação de graças para lhe pedir perdão. Perdão pelas vezes que não soubemos reconhecer o Teu cuidado e o Teu amor. Perdão pelas vezes que fomos ingratos e ingratas. Pelas vezes que não reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti não podemos fazer nada. Muitas vezes agimos de acordo com o nosso entendimento, fazendo a nossa própria vontade, e esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor espera de nós. Reconhecemos, ó Deus, que nós temos pecado contra Ti, também contra o nosso próximo, com pensamentos, com palavras, com ações e também com aquilo que deixamos de fazer. Nem sempre Te amamos de todo o nosso coração, nem amamos ao nosso próximo como deveríamos. Também muitas vezes, ó Deus, falhamos em servir a Ti.
Facilmente nos deixamos enganar e nos iludir por falsos deuses que são cultuados em nossa realidade. E esquecemos de tudo o que o Senhor fez e faz por nós. Por isso é que nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Em nome de teu Filho Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. A palavra de Deus nos diz que nós, se confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imaldade e de toda a injustiça. Por isso, anuncio a vocês que confessaram sinceramente os seus pecados e se arrependeram verdadeiramente deles, o perdão e a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e perdoadas por Deus, nós somos chamados e chamadas a também olhar a realidade em nossa volta. Realidade essa que nem sempre é boa, nem sempre é bonita. Muitas vezes essa realidade causa sofrimento, causa dor em muita gente. E nós, como igreja cristã, não vivemos isolados nesse mundo, nós não estamos dentro de uma bolha, mas nós fazemos parte dessa realidade. E como parte dessa realidade, nós somos chamados a clamar pelas dores deste mundo, cantando o Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Ouçamos as palavras do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o evangelista João escreve no capítulo 6, versículo 60 até o versículo 68. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçamos agora, com devoção, o coral Bom Pastor. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Texto para nossa reflexão nesta manhã, no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 1 e 2, 14 a 18. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam dos deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão no Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Até aqui, palavras do livro de Josué. Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando o nosso culto de ação de graças de uma maneira completamente diferente do que imaginávamos e gostaríamos. Estamos em nossos lares, em isolamento social, sem poder nos reunir em nossa comunidade. Junto ao culto, teríamos um delicioso almoço e uma agradável tarde de convivência. Até teríamos um almoço para levar em sistema drive-thru, mas com o novo decreto estadual, o bom senso nos chamou a cancelar. Além do mais, a situação em nosso país é crítica. Passamos a marca de 60 mil mortes e crescendo a cada dia. Ainda longe de enxergarmos uma luz no fim do túnel. Em nosso estado, o governo acaba de decretar medidas mais severas de isolamento social, devido ao aumento significativo no número de casos e mortes, beirando o colapso no sistema de saúde. Na esteira da tragédia sanitária, há o aprofundamento da crise econômica e social, que escancara ainda mais a desigualdade em nosso país. O governo até criou um auxílio emergencial, mas ele não chega a quem precisa. Milhões de pessoas perdendo o seu emprego, tantas outras vendo suas empresas, os seus negócios falirem. E diante dessa situação, talvez nos perguntemos: há motivos para a ação de graças? Há razão para celebrarmos culto de ação de graças? Temos o que nos alegrarmos e o que agradecer? Muitos de repente digam que não há motivo para agradecer. Afinal, não podemos sair de casa, não podemos nos reunir em nossa comunidade e há tanta coisa ruim acontecendo. Não há como discordar dessa afirmação. Por outro lado, muitos vão dizer que há sim motivos para agradecer, apesar de tudo. O fato de estarmos acordados e acordadas, vivos e vivas, assistindo a esse culto, já é motivo para agradecer, pois é sinal que Deus está cuidando de cada um e cada uma de nós, e Ele nos presenteou mais um dia com o dom da vida. Esse é o primeiro e o mais importante motivo para rendermos ações de graça, a vida que Deus nos presenteou. Em segundo lugar, agradecer pela saúde, pelo cuidado e pelo amparo de Deus. Se não estamos reunidos e reunidas na comunidade, devemos agradecer a Deus que nos reúne em torno da sua palavra,
mesmo que distantes fisicamente. Deus usa os meios digitais para fazer a sua palavra chegar até os nossos ouvidos e ao nosso coração. Se há tanta coisa ruim acontecendo, se há tanto sofrimento em nossa volta, sejamos nós sinal do amor e do consolo de Deus para as pessoas que estão sofrendo. Louvemos a Deus que nos usa como seus instrumentos para levar o seu amor e a sua misericórdia. Se não podemos sair de casa, louvemos a Deus por termos uma casa para nos abrigarmos, uma casa para nos cuidarmos e cuidarmos de outras pessoas. E além desses motivos de gratidão aqui lembrados, poderíamos ficar horas citando outros motivos pelos quais devemos agradecer a Deus. A gratidão, além de ser um gesto de reconhecimento do amor e, sobretudo, da soberania de Deus, é um ato de fé, pois confessamos que tudo o que temos e tudo o que somos é obra do Deus misericordioso. Confessamos que sem Ele nada podemos fazer. Portanto, essa confissão de fé nos leva ao serviço a Deus. E aí entramos no texto para a nossa reflexão. Josué 24 é um dos textos mais conhecidos, devido à sua famosa afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto relata que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Não é à toa que essa cidade foi escolhida para essa reunião. Ela era um dos centros religiosos da época, 4.000 anos antes de Cristo. Nessa cidade, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 6, Abraão recebeu de Deus a promessa da terra. Na reunião, fica claro que o povo de Israel adorava outros deuses. Isso não é difícil de imaginar, pois eles viviam rodeados pelo Oriente Médio e sofriam, sim, influências, também influências religiosas de outros povos. E nessa reunião, Josué faz uma espécie de retrospectiva da história de Deus com o povo. Ele relembra o que Deus fez desde Abraão, prometendo a terra e prometendo uma numerosa descendência. Relembra a fuga da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés e Arão, e toda a trajetória pelo deserto até chegar naquele momento. E ele conclui a sua fala dizendo: portanto agora, temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses dos seus antepassados, adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué, no entanto, reconhece que nem todas as pessoas ali aceitariam esse chamado. Por isso ele diz: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O povo, como num ato de gratidão, reconhece tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Por isso, decidem também servir a Deus, o Senhor. Em nossa realidade, queridos amigos, queridas amigas, há muitos deuses sendo cultuados. O Deus individualismo, o Deus consumismo, o Deus ser humano tratado como um fim em si mesmo. Tem aqueles que mercantilizam a religião. Há também aqueles que tomam pessoas falhas e erráticas, como nós, e chamam de mito. Lutero escreveu que aquilo que colocamos a nossa confiança torna-se o nosso Deus. Por isso o Deus de muita gente é o dinheiro, os bens materiais, um artista famoso e assim por diante. O chamado de Josué serve também para nós hoje. Qual Deus iremos servir? Precisamos decidir, pois como Jesus disse certa vez, não podemos servir a dois senhores. E assim como o povo reunido em Siquém, de repente nós precisamos ser recordados e recordadas do que Deus fez por nós. Esse Deus que nos deu a vida, que morreu na cruz por nós, que é o nosso refúgio e fortaleza, que enxuga as lágrimas dos nossos olhos, que nos leva a um porto seguro em meio às tempestades da vida, que nos ama incondicionalmente, a ponto de nos perdoar sempre que nos arrependermos de coração. Um Deus que não nos abandona à própria sorte, mas que caminha conosco, vai adiante de nós,
e nos mostra o caminho da vida plena. Agora, imagino que a pergunta fique mais fácil de ser respondida. Qual Deus iremos servir? Talvez uma outra pergunta surja. Como iremos servir? Gosto muito de uma história contada sobre o Lutero. E certa vez um sapateiro perguntou a Lutero o que ele poderia fazer para servir a Deus melhor. E eis que Lutero lhe respondeu: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Servir a Deus é servir aos nossos semelhantes. Servimos a Deus quando fazemos o bem para as pessoas indistintamente. Servimos a Deus quando nos envolvemos na escola dos filhos e das filhas, tendo uma boa relação com a vizinhança, exercendo o nosso papel de cidadão e cidadã, procurando saber o que acontece na Câmara de Vereadores do nosso município, visitando lares de idosos, visitando a paz, preservando a cidade limpa, vivendo fraternalmente, ecumenicamente com diferentes religiões presentes em nossa realidade, denunciando injustiças e a violência doméstica contra mulheres, crianças, idosos, homens, sempre que houver envolvimento da família e da comunidade, na busca por soluções em conjunto para os problemas da cidade, participando, dialogando, incluindo, cuidando, assim nós serviremos a Deus e afirmamos o seu projeto de vida plena para todas as pessoas na terra que Ele nos concedeu para ser sinal de bênção. Ainda podemos incluir que servimos a Deus ficando em casa, respeitando o distanciamento social e saindo de casa só para fazer o estritamente necessário. O texto do Evangelho lembra-nos que também os discípulos tiveram que optar, decidir, assim como o povo hebreu faz em Josué 24. É preciso decidir seguir a Jesus Cristo ou não. Alguns desistiram no meio do caminho, frustraram-se, ficaram desiludidos com a proposta de Jesus. Pedro e os demais discípulos convocam-nos ao caminho da fidelidade ao projeto de Deus. Também nós somos chamados e chamadas a afirmar, decidir, comprometer-nos a anunciar a paz, a solidariedade, justiça e denunciar a opressão, a maldade e os endeusamentos. Como Pedro, nós afirmamos: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que a nossa vida seja um constante serviço a Deus. Amém. Como dar graças e cantar, contanto ainda que lutar. Graças graças a Deus, porque a vida nos deu. Dar graças, esta é a vontade da vida que Deus nos deu. Dar graças é entregar-lhe a vida, sabendo amar. Dar graças pela alegria, pela beleza, pela amizade. Dar graças pelo amor, a fé e a esperança. Graças a Deus. Convido você em casa a trazer à memória os motivos de oração, aqueles motivos que nos preocupam, aqueles motivos que causam alegria, que são motivo de gratidão. Traga à memória nesse momento que nós iremos fazer a nossa oração de intercessão, iremos colocar nas mãos de Deus todos esses motivos. Oremos. Misericordioso e bondoso Deus, rendemos-te louvores pela vida de cada pessoa que nos acompanha nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor tem nos amparado, tem cuidado de nós. O Senhor nos presenteou com o dom mais precioso que existe, que é a nossa vida.
Ajude-nos, ó Deus, para que possamos sempre colocar a nossa vida a serviço de Ti. Que possamos nos sentir encorajados, encorajadas a testemunhar este amor e este cuidado. Que a nossa vida seja um constante serviço a Ti. Que assim nós possamos procurar sempre viver bem com as outras pessoas, fazer o bem às outras pessoas, nos engajarmos em nossa comunidade, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo. Que nos engajemos também como cidadãos e cidadãos em nossa cidade. Fazendo isso, nós estaremos servindo a Ti como o Senhor nos chamou. Ajude-nos também para que nos mantenhamos afastados desses outros deuses que são cultuados em nossa realidade. Que não nos deixemos nos iludir e nos enganar por propostas fáceis, por caminhos fáceis que tentam nos seduzir. Mas sigamos o caminho do discipulado e do serviço a Ti. Nós queremos trazer também neste momento de oração, colocar em Teus cuidados todos os motivos de oração, todos aqueles motivos que nós lembramos em nosso pensamento, em nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que se passa em nossa vida, Tu sabes daquilo que nós precisamos, Tu nos conheces, nos sondas. Por isso confiamos que o Senhor continuará cuidando de nós, que esses motivos de preocupação e de alegria terão em Ti um bom termo. Nós também trazemos em oração a Deus as pessoas que estão infectadas com a Covid-19, aquelas famílias que perderam os seus entes queridos e queridas com essa pandemia. Choramos e solidarizamos com cada uma dessas famílias. Seja também um consolo para essas pessoas. Também te pedimos pelas equipes médicas, por todos os profissionais de saúde que estão trabalhando neste tempo de pandemia. Que também eles possam encontrar em Ti o ânimo necessário para esta tarefa, por vezes cansativa. Também colocamos em oração nosso país, as nossas autoridades, todas aquelas pessoas que foram eleitas para nos representar. Que também tenham sabedoria e discernimento, que a mensagem do Teu Evangelho toque os seus corações e que possam, assim, Te servir cuidando do povo, procurando sempre em primeiro lugar os interesses da população. E que tenham discernimento também nesse tempo de pandemia para saber conduzir melhor toda essa situação de crise. Também, ó Deus, te pedimos por toda a Tua igreja nesse mundo, por todas as lideranças, por todos os ministros, ministras, enfim, todas aquelas pessoas que estão trabalhando incansavelmente em Tua seara, em Tua missão. Que também mais pessoas possam conhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, através das nossas ações, através do nosso testemunho. Tudo mais, ó Deus, que nós temos a pedir e agradecer, incluímos a oração que o Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos o momento dos avisos. Relembramos que continuamos com a nossa programação online todas as quartas, sextas e domingos, sempre às 20 horas, no Instagram da Comunidade Bom Pastor e também no Facebook da Comunidade Bom Pastor. Também relembramos aqui o culto sinodal do Sino do Paranapanema, todo domingo às 10 da manhã, também aqui no YouTube, no canal do Sino do Paranapanema. E os demais grupos da nossa comunidade continuam se reunindo com a sua agenda própria, conforme marcado sempre anteriormente. Com
Recebam todos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Fiquemos assim, na graça e na misericórdia de Deus, sempre nos lembrando a servir a Deus, este Deus que cuida de nós, que nos ama incondicionalmente e que nos deu o maior presente, que é a nossa vida. Que a nossa vida seja então um constante serviço a esse Deus. Amém. Não desliguem ainda, fiquem agora com o pós-lúdio do grupo Sola Fide.